Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um warm-up do Global Summit Telemedicine Digital Health. Estamos aqui para discutir um tema muito relevante dentro da área de saúde digital, de telemedicina e telesaúde. Lembrando que o Global Summit Telemedicine Digital Health vai ocorrer esse ano também no formato totalmente virtual, de 9 a 12 de novembro, onde teremos 20 conferencistas internacionais, 8 painéis internacionais e 36 painéis nacionais. Vamos buscar abranger um número variado de temas que possa interessar a todos que participam do ecossistema da saúde digital. Um dos objetivos do Global Summit é exatamente esse, de juntar todos os atores do ecossistema de saúde digital, para que possamos trocar conhecimentos, experiências e visões sobre o futuro próximo da saúde digital no Brasil e de forma global. Os warm-ups são eventos prévios ao Global Summit, são eventos de aquecimento, em que nós procuramos também discutir alguns temas, trazendo profissionais que têm uma grande experiência dentro da área de saúde digital, os mais diferentes atores desse ecossistema. E hoje aqui nós teremos o prazer de estar juntos com Eduardo Cordioli, Guilherme Weigert, Fábio Tiepolo e Caio Soares. Em breve nós vamos os apresentar, mas me apresentando inicialmente, então, depois dessa breve introdução, sou Jefferson Fernandes, sou presidente do Conselho Científico do Global Summit Telemedicine Digital Health. E tenho comigo aqui o colega e amigo Antônio Endrigo. Endrigo, por favor, é a sua vez de se apresentar. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui em mais esse warm-up com esse timaço aí, Cordioli, o Caio Soares, o Fábio Tiepolo, o Guilherme Weigert. Hoje tem bastante coisa para eles compartilharem aí conosco. Eu sou o diretor de tecnologia da Associação Paulista de Medicina, que junto com o TEC, o Transamérica, estamos aí fazendo mais esse warm-up, que é uma preparação para o Global Summit, que acontecerá em novembro. Então, devolvo a palavra para você, Jefferson, para a gente iniciar aqui o convite aos panelistas. Obrigado, Endrigo. O tema desse nosso warm-up é telemedicina para grandes populações, desafios e oportunidades. E os nossos palestrantes de hoje, eles são todos fundadores da Saúde Digital Brasil, que é uma associação recém-criada de empresas que prestam serviços na área de telemedicina e telesaúde, mas mais adiante a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Saúde Digital Brasil. Endrigo, eu vou te devolver a palavra para tu chamares o nosso primeiro participante. E apenas para lembrar a nossa dinâmica dos warm-ups, eles fazem a sua apresentação e depois de todos apresentarem, nós vamos para a sessão de perguntas e discussões. Então, desde já, por favor, coloquem as suas perguntas para que nós depois possamos ouvir a opinião dos nossos palestrantes. Endrigo, por favor. Eu tenho o prazer de chamar aqui o Guilherme Weigert, CEO e co-founder da Conexa Saúde, que é médico cardiologista, para compartilhar conosco aí, Guilherme, o que você tem aqui de bacana para nos falar sobre esse tema telemedicina e gestão, ainda mais nesse momento que estamos agora fazendo praticamente 1 ano e 1 mês da lei, né, que foi publicada e permite que hoje o médico possa fazer os atendimentos direto. Por favor, Guilherme, a palavra é sua. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite. Super prazer estar com esses feras aqui da saúde digital. Pessoas que eu admiro muito, são amigos, né? Então, mais uma vez, já temos aí um pouco mais de 1 ano da pandemia, então muita coisa mudou. Acho que a gente pode dar bastante atualização aqui para o público de forma geral.
Então, eu vou começar apresentando. Então, assim, eu sou CEO da Conexa Saúde, que é uma plataforma de saúde digital, de telemedicina, focada realmente em soluções digitais para entregar para o paciente, né, e conectar, obviamente, melhorar o cuidado de saúde digital das equipes de saúde profissional. Só um minutinho. Vamos lá. Bom, mostrando aqui a minha tela, só para contextualizar aqui um pouco do mercado de saúde, a gente tem aí mais de 210 milhões de brasileiros e apenas 47 milhões têm realmente seguro de saúde e 163 não tem, né? Então, você tem aí no mercado aí 105 milhões de pessoas que usam SUS, né? Então, são exclusivos SUS, e você ainda tem um pouco mais aí de 58 milhões de brasileiros que consomem serviços de saúde, no que a gente chama privados, no out of pocket. Então, a gente vê que é um mercado muito grande, que tem muita deficiência em saúde. E aqui o nosso propósito é, de fato, a gente conseguir democratizar a saúde de qualidade através da tecnologia. Então, várias oportunidades aí em que a gente tem para realmente fazer isso. O investimento realmente em serviço público é muito baixo, né, comparado com outros países, e a cobertura aqui de saúde privada é muito baixa em relação à cobertura principalmente dos Estados Unidos e de outros países também. Então, a gente aqui tem um setor, né, privado que ainda tem muito a crescer, né, e um setor público que é muito carente de serviços de saúde. E aqui a gente tem também o custo, né, de saúde, ele é muito alto ainda. Então, embora o investimento aqui de saúde no Brasil seja bem menor do que o investimento em outros países. Então, a gente ainda tem muita coisa ainda para investir, principalmente em tecnologia, para melhorar os nossos serviços. Falando um pouco mais aqui da Conexa, a gente tem mais de 6 milhões e meio de vidas que são elegíveis aqui na plataforma. Temos mais de 300 companhias no corporativo e fizemos aí um pouco mais de 2 milhões de atendimentos em 2020. Né? Então, a gente aprendeu muito nesse último ano. Né? E a pandemia, a gente imaginava que a pandemia ia estar bem mais controlada nesse momento, mas a gente ainda vê ainda bastante necessidade de oferecer serviços de saúde digital. Então, falando um pouco aqui, o que a gente acredita assim, no que a tecnologia pode transformar o setor. A gente vê muito cuidado integral de saúde e a gente fala isso há muito tempo, mas de forma escalável a gente tem visto dificuldade em grande parte das empresas conseguirem fazer isso. Tem hospitais que fazem isso muito bem, mas ainda com uma dificuldade de escala, a gente vê que o digital ele realmente possibilita isso. Então, aqui a gente consegue conectar um pronto atendimento virtual, ou seja, 24/7 no serviço, com especialidades clínicas, médicas, saúde mental, que a gente percebeu que esse ano foi um ano assim, de intenso crescimento, né? Então, nos profissionais de saúde, na população em geral, nos pacientes que têm doença, também tiveram, e a gente vê que a saúde física ela integra com a saúde mental e com o lifestyle, né, com o comportamental. Então, esses 3 pilares são muito importantes para o cuidado integral. E a gente tem o cuidado nutricional, então cuidados mais específicos de doenças crônicas, cuidado gestacional, programas de atestados para a gente conseguir avaliar os pacientes, os colaboradores de empresas que estão faltando muito, e a gente conseguir, de fato, endereçar os problemas de saúde recorrentes. A gente sabe que mais de 30% em algumas empresas são recorrentes, ou seja, tem doenças e faltam, tem um absenteísmo alto por conta disso, e ninguém endereça isso. E a gente também tem os programas personalizados, que são programas mais focados em doenças específicas, como diabetes, hipertensão e outras doenças crônicas. Então, falar um pouco aqui do pronto atendimento virtual, que é o que a gente vê que deu muito acesso, né? Então, foi a primeira porta de entrada que a gente percebe aqui no movimento do ano passado, de crescimento. Então, em relação ao pronto atendimento, a gente tem que dar uma solução que, de fato, é disponível, ou seja, acesso, qualidade, né, e experiência. Então, a experiência tem que ser muito boa. Então, tem que ter resolutividade, então, mais aí de 70% de resolutividade, 87%. Você tem que
também não adianta você direcionar todos os atendimentos para o pronto-socorro, então a nossa taxa de encaminhamento é menor que 5%, e você tem que ter uma experiência incrível. Então, o paciente não pode ficar esperando horas e horas com atendimento. A gente tem que dar pronto atendimento. Então, em menos de 10 minutos, a gente entrega o atendimento e conecta com várias especialidades. Isso aí melhora bastante o absenteísmo, melhora, de fato, a saúde dos colaboradores e dos beneficiários. Temos mais de 23 especialidades. Isso é importante, aqui a gente foca muito no cuidado de atenção primária, conectando com a atenção secundária. Esse é o modelo que a gente acredita que seja o ideal, porque o paciente, o usuário, na verdade, ele não sabe necessariamente qual é o problema dele. Então, você tem que ter um diagnóstico, você tem que ter uma avaliação inicial e um direcionamento. A gente fala muito aqui, e aí, de marketplace, de plataforma, mas a gente vê muito mais como plataforma, porque a gente precisa ajudar o paciente a navegar dentro desse sistema de saúde. E com muita tecnologia a gente consegue oferecer essa experiência. Então, na jornada do paciente, do pronto atendimento, para vocês entenderem, é bem simples. Você tem um médico generalista fazendo atendimento 24/7. Em alguns casos, a gente direciona para o especialista digital ou para um atendimento presencial, né? E um percentual bem menor a gente encaminha para o pronto-socorro. Hoje está gerando em torno de 5%, como a gente coloca aqui nos nossos gráficos. Então, de desfechos do pronto atendimento, a gente vê o encaminhamento ao PS, um direcionamento para o ambulatório, para um acompanhamento recorrente, o FUP, né, que a gente chama, que eu falo, o app de telemedicina, ou seja, o monitoramento. Se eu atendo um paciente com coronavírus, eu faço uma reavaliação em 2 dias, em 3 dias, isso tudo através da plataforma, para que a gente consiga fazer o tracking do paciente e consiga resolver o problema dele, para que ele não volte, obviamente, a agravar os seus sintomas. E, por último, a alta, ou seja, a avaliação que determina que ele não precisa de uma sequência por ser uma queixa pontual. Então, a efetividade, a gente tem uma efetividade bem alta aqui, como no gráfico, e aqui só para detalhar um pouco mais algumas causas, as causas mais comuns, né? Então, isso varia muito, tem variado muito mês a mês, principalmente pela a melhoria do Covid, piora, então isso vai variando, mas o que a gente está começando a perceber nesses últimos 3 meses é o acompanhamento por doenças não Covid também. Então, o nosso crescimento de atendimentos no Covid vem aumentando bastante. Então, assim, um outro ponto super importante que eu queria destacar aqui é a saúde mental. A gente hoje é um grupo, e a Psicologia Viva, que é a maior empresa de saúde mental da América Latina, faz parte do grupo aqui também. E a gente olha com a saúde mental com muito bons olhos, porque a gente percebeu o quanto que esse confinamento e o quanto que a exposição a esse problema de doença mental melhorou a aceitação dos usuários para o tratamento. Então, a gente sabe aí que 86% dos brasileiros já sofreram de algum transtorno mental. Então, e 25% poderá realmente ter uma depressão grave. Então, é uma doença, assim, é uma epidemia, né? Eu diria que é uma epidemia tão grave quanto a do coronavírus. E aqui a gente entende que a gente precisa categorizar esses usuários, entender qual é o problema que eles estão, e aí, com isso, a gente conseguir determinar uma terapia para cada perfil. Então, se é emergência, se é muito urgente, pouco urgente, não urgente. E aí, determinando essa urgência dos protocolos de atendimento, a gente consegue definir quais são o número de sessões e a linha de cuidado. Então, a gente tem linha de cuidado desde depressão, risco de burnout, ansiedade generalizada e também um perfil são dos doentes crônicos. E aqui, por último, que eu queria mais comentar, também é o cuidado nutricional, que a gente vem crescendo muito. Tá? Isso, nos últimos 6 meses, a gente percebeu que o nosso programa de cuidado nutricional aumentou de uma forma muito intensa. E por quê? A gente percebeu que grande parte, né, saúde mental está muito conectada com obesidade, não tem jeito. Então, esse confinamento, a falta de estímulo do usuário a realmente se exercitar, a fazer uma boa alimentação, vem gerando também uma piora intensa aí nos indicadores de obesidade. Então, o que a gente vê? Né? A gente vê grande parte, né, das academias fechando, né? Então, e a gente sabe que a saúde realmente
o comportamental, ele determina por sedentarismo ou não, né? Então, se você faz atividade física, você está melhor, você combate a obesidade, mas o cuidado nutricional ele é muito importante até para a produtividade. Pessoas que se alimentam melhor têm produtividade maior, né? E hoje, tempo é o maior problema que a gente tem aqui nesse mundo moderno. Então, esse cuidado nutricional ele faz um acompanhamento realmente evolutivo. Então, você tem lá a curadoria dos profissionais, e aí tem várias linhas também de cuidado nutricional. Faz uma triagem personalizada para a gente entender qual é o problema, qual é o foco, na verdade, que a gente deveria endereçar para a melhoria dos indicadores desse paciente, e aí faz o acompanhamento evolutivo. O que é interessante aqui, que a gente percebeu, a gente conhece tem mais de 4 anos, mas ao longo desse tempo, a gente vai percebendo que esses programas todos eles se conectam. E, na verdade, o paciente que está ativo na atividade física, ele adoece menos, esse paciente ele conecta mais, diminui a intensidade das recorrências no pronto atendimento. Então, com isso, a gente está conectando todos esses programas e olhando o paciente como um único paciente. Então, é a atenção primária, secundária e obviamente, a terciária no que a gente tange a navegação desses pacientes. Então, assim, só para fechar, então, um case aqui interessante que eu trago, que isso foi um indicador de 2020, né, que demora um pouco para a gente conseguir coletar o sinistro, evitando aí um pouco mais de 5 milhões de sinistros, com 28 mil atendimentos em uma empresa. Então, esse número é super, super interessante aqui para a gente entender que, além de propiciar uma experiência para o paciente, ou seja, NPS acima de 86, que é o nosso NPS, 92 na saúde mental, a gente oferece também a saúde digital. Então, como é que eu estou melhorando os indicadores desse paciente? Que isso é muito relevante. E, por último, não adianta nada fazer bem a experiência, fazer bem, né, entregar saúde se for muito caro, né? Porque o nosso propósito aqui da companhia é democratizar a saúde. Então, muito obrigado aí pelo tempo e depois a gente conversa com as perguntas aí do público. Obrigado. Muito obrigado, Guilherme, pela sua apresentação objetiva, trazendo os dados importantes, consistentes, com relação à experiência da Conexão Saúde. Um trabalho fantástico. Bom, antes de chamar o nosso próximo palestrante, eu gostaria de passar a palavra para a Flávia Queiroz, que é a show manager do Global Summit da Mestre em Digital Health, e ela tem algumas informações e recados para todos. Flávia, por favor. Bom dia a todos. Bom, como o Dr. Jefferson já me apresentou, eu sou a responsável pela tenho algumas responsabilidades em relação ao Global Summit, sou manager do evento. Antes de dar continuidade no evento, esse está super especial aí com a presença dos representantes das empresas da Saúde Digital Brasil. Quero já aproveitar aí para agradecer a participação do Dr. Cordioli, do Fábio, Dr. Caio, Dr. Guilherme, sempre parceiros do Global Summit desde a primeira edição. Será um grande debate. Queria dar um recadinho. Aproveitem e fiquem até o final, porque nós vamos sortear, entre os participantes que estiverem até o final, 5 inscrições para o evento em novembro, que será realizado entre os dias 9 e 12 de novembro, no formato virtual. Tá? Acompanhe as nossas comunicações e nossa agenda de warm-up, que será 1 por mês, até outubro. Tá? Muito obrigada e um ótimo evento a vocês. Eu volto no final com os nomes dos ganhadores. Obrigada, Dr. Jefferson. Obrigado, Flávia, pelas suas colocações, apresentação, e temos aí 5 inscrições para o Global Summit. Bom, eu gostaria agora de chamar, então, para ser o próximo palestrante, o Fábio Tiepolo. Fábio Tiepolo é CEO e fundador da Docway. Por favor, Fábio, se quiser completar algo sobre sua apresentação, sobre sua empresa, por favor, fique à vontade. Legal, obrigado, Dr. Jefferson. Primeiro, um prazer estar com todos vocês aqui, ter o privilégio aí de com os nossos cofundadores, né, falar também um pouco da Saúde Digital Brasil. Sempre um privilégio estar com vocês. Eu queria compartilhar com vocês a minha apresentação aqui. Falar um pouquinho do histórico da Docway. A gente foi fundado em 2015, né? Então a gente vem numa trilha longa
começando lá atrás com o médico em casa e a partir do ano 2018 trabalhando na ferramenta de telemedicina, na expectativa que a regulamentação de fato viesse, né, em 2019. No fim, ela veio e acabou sendo revogada. A gente conseguiu aqui rapidamente trabalhar o produto de telemedicina ainda como teletriagens, teleorientações, mas muito fortes, muito preparados para enfrentar a pandemia. Eu acho que nós que temos uma estrada já longa em telemedicina, acabamos com um papel extremamente importante no combate à própria pandemia. E quando ela veio, o fato de termos aí uma experiência prévia também possibilitou um melhor preparo quando essa onda veio e assolou aí o Brasil, vem assolando o Brasil aí no ano 2020 e 2021. Então, mais uma vez, obrigado. Vou contar um pouco para vocês do que a gente tem feito. Consegui passar aqui, consegui. Vocês estão vendo bem minha tela aí, né? Resgatando um pouco do tema, né? Falar da telemedicina para grandes populações, quais são os nossos desafios e oportunidades aqui. A DOCO é uma empresa pautada em 3 pilares, né? Então, saúde, humanização e inovação, e a gente entende que esses ingredientes, quando eles se encontram, eles trazem a digitalização do setor, e é o que a gente chama aqui de cuidado inteligente, né? A unificação de saúde e tecnologia para promover o bem-estar, para cuidar melhor e para transformar, de fato, o sistema de saúde. Trazendo um pouco o tema, né? O que a gente entende como gestão de grandes populações. Então, basicamente, né, a população, como vocês podem ver, né, é um conceito bem explorado, inclusive, pela SAP. A gente estratifica esse risco, né, separa as populações do saudável e o risco não identificado, traz o risco identificado, traz as pessoas em tratamento e traz alta complexidade. Quais são as intervenções que a gente faz em cada população, né? Então, a conscientização e promoção, o gerenciamento de risco à saúde, o monitoramento, o gerenciamento dos casos e coordenação, e mede esses resultados separados em 2 blocos de indicadores operacionais e indicadores de saúde. Nos operacionais, os econômicos, as análises de utilização e produtividade, aqui a gente chama de dados logísticos dentro da DOCO, que é quando a consulta começa, quando ela termina, quantidade por cliente, e mede essa adesão e satisfação através do NPS, e parte para um bloco de indicadores de saúde mesmo. Então, status clínico, indicadores de prevenção, quando a gente consegue, de fato, mudar o comportamento de um usuário e como está a qualidade de vida dele nesse momento. Quando eu coloco o foco na estratificação de risco, aqui eu até sinalizei quais são as oportunidades que a gente tem com telemedicina. A gente vê, né, as nossas empresas aqui, Guilherme trouxe um pouco dos números da Connex, na DOCO não é muito diferente, mas a gente vê uma grande oportunidade quando você traz mais acesso e quando você abre as portas do sistema de forma diferente para o paciente. Então, aqui na DOCO, eu sempre prego o seguinte: cada oportunidade de contato com o paciente é uma oportunidade de conhecê-lo melhor. E aí a gente consegue atuar estratificando essa população já desde o início e fazendo as intervenções apropriadas ainda com as ferramentas que a telesaúde de forma geral, e aí vou contar um pouquinho mais para frente quais são as que a gente mais utiliza aqui na DOCO, separando essas intervenções em conscientização, gerenciamento de risco, monitoramento e coordenação de cuidado. E a gente não pode deixar de falar que tudo isso, pautado em dados, traz para essas grandes populações, principalmente para os gestores e para os responsáveis dessas vidas, retorno sobre investimento e economia. Quais são os desafios que a gente encontra aqui, né? E aí compartilhando um pouco com vocês. Primeiro, fase de avaliação, que é esse monitoramento e a identificação desses indivíduos elegíveis para cada tipo de programa, seja ele para cuidados pontuais através de um PA digital, seja ele uma evolução para algum tipo de linha de cuidado. Acho que aqui pensar esse paciente e separar ele de uma população saudável, estratificar de fato o risco, criar estratégia, e aqui eu acho que é um grande desafio, né? A inclusão e o engajamento desses pacientes, uma vez que
Quem nunca, né, teve um antibiótico prescrito por 7, 14 dias e no terceiro dia de melhora parou de tomar medicação, não é? Então, a gente fala aqui de adesão ao tratamento, engajamento em algum programa de saúde, e aí a conclusão que a gente chega é: quanto melhor as ferramentas digitais elas são aproveitadas, mais sucesso o nosso cliente tem quando a gente fala em gestão de saúde populacional. E aqui não tem uma receita única e exclusiva. A receita aqui é, a 4 mãos, estimular o exercício da criatividade para que essas ferramentas, combinada ao risco que esse paciente nos traz, extrair disso o melhor resultado. Então, a gente tem aqui e acredita que quanto maior a jornada do paciente se manter, né, se mantiver dentro do digital, maior a probabilidade de sucesso a gente vai ter. Então, quando eu falo em 5 ferramentas, vou explorar um pouquinho mais para frente, mas eu estou falando de chat, eu estou falando de áudio, o telefone funciona muitas vezes, a vídeo, o consultório digital, que é fornecer ferramentas para que não só o médico da sua rede possa abordar esse paciente, mas psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos possam também compor essa linha e jornada de cuidado, e por que não o cuidado em domicílio desse paciente, evitando com que ele vá para o setor mais complexo de saúde. E aqui eu exemplifico um pouquinho para vocês, entrando um pouco mais, né, em cada caixinha dessa, o que é o chat, né, e o que ele pode beneficiar. Então, esclarecimento de uma dúvida simples, um symptom checker, né, hoje o aplicativo da Docway conta com um symptom checker e a gente está fazendo um trabalho muito legal nesse produto porque ele te ajuda a estratificar risco. A inteligência artificial já elabora uma hipótese diagnóstica para a gente, então não necessariamente o paciente precisa avançar para uma teleconsulta, por exemplo. A gente já tem informações importantes sobre a saúde dele, onde ele está, doenças pré-existentes e a relação da saúde dele nesse momento. Isso é bem importante. A orientação, eventualmente, para um autocuidado, né? A gente sabe que isso acaba também evitando que o paciente vá para áreas mais complexas do sistema de saúde, e ele serve como encaminhamento tanto para o áudio como para o vídeo, e com alguma... Aqui a gente usa muito um decision maker para o próprio médico poder avaliar melhor os sintomas do paciente naquele momento, e internamente a gente acaba naturalmente até comparando esses diagnósticos entre máquina e médico. Quando a gente avança para o telefone, ele aumenta o acesso. A gente sabe que ainda existem pessoas... como esse contexto digital ele é relativamente novo em saúde, a gente entende que existe aqui uma ferramenta poderosa para auxiliar pacientes que ainda têm alguma dificuldade em encontrar o seu médico dentro desse contexto digital ou outro profissional de saúde. E aqui ele tem uma aplicação grande em dúvidas, orientações, na triagem e eventualmente até uma remoção quando o cuidado do paciente exige. A gente fala da teleconsulta, né, que é hoje a trivial, né, a bola da vez, que com essa permissão aí, ainda que temporária, a gente tenha uma extensão do cuidado muito grande. Aqui eu estou falando de prescrição, estou falando do gerenciamento dos atestados, estou falando de uma solicitação de exame também, mas útil para esclarecimento de dúvidas, maiores orientações, prescrições, e aí conectando com o nosso tema aqui, fazendo a gestão de saúde populacional, você consegue elaborar mapas de risco melhor e consegue ampliar a interação entre o médico e o paciente, né? Então, você consegue fazer um maior número de consultas para esse paciente, fazendo com que a melhora do cuidado seja evidente. Quando eu coloco aqui o consultório digital, né, falei um pouquinho atrás, a gente consegue fornecer ferramenta não só para o médico, mas para o grupo todo, que pode auxiliar esse paciente no seu cuidado. Então, a gente coloca aqui consultas médicas de rotina, consultas com especialistas,
Consultas de coordenação de cuidado, uma vez que você estratifica o risco e percebe que esse paciente se beneficia de uma linha de cuidado específica. Aqui a gente tem trabalhado a linha do pós-Covid, né? O que é a linha do pós-Covid? Você tem fisioterapia respiratória, você tem tratamento, você tem o cuidado mental, você tem uma série de desdobramentos. A gente percebeu aqui também linhas de cuidado para lombalgias, todo mundo em home office, né? Todo mundo nem sempre com uma boa estrutura de escritório nas suas casas, e isso naturalmente traz e acarreta alguns problemas. E aí você consegue também aqui fortalecer o seu mapa de risco. Você tem aqui, e a Docway tem aqui o médico em casa, que ainda num extremo, a gente chama o serviço médico em casa, mas a gente já trabalhou fisioterapia em casa, a gente já trabalhou nutrição em casa, a gente já trabalhou enfermagem em casa. Então, a extensão do cuidado até a casa do paciente também é um diferencial bem grande. E aí, aqui eu cito um gatekeeper, né? Então, a Docway, a raiz da fundação da Docway é ser um gatekeeper para o sistema mais complexo. Serve para uma consulta de baixa complexidade, é uma consulta de acompanhamento, então você pode intercalar o online do offline, né, ainda nesse conceito phygital, né, que é o físico com o digital. Você consegue acompanhar, você consegue coordenar o cuidado do paciente e também aqui elaborar maiores e melhores mapas de risco. Essa aqui é um pouco do entendimento de uma ferramenta digital que a gente acredita que faça bastante sentido, né? É uma tela única, onde você consegue utilizar todos os recursos da saúde digital e, inclusive, padronizar e customizar para linhas de cuidado específicas. Então, imaginando, como eu citei o exemplo do pós-Covid, você ter aqui os teus serviços à tua disposição e da maneira com que você mais esteja adepto a interagir, né? Então, vamos imaginar aqui, separando um pouco os públicos, eventualmente um idoso prefere usar o áudio, o jovem prefere usar o chat, e esses serviços conectados, né, de vídeo, de telefone, de médico em casa, podem trazer um benefício e um cuidado mais completo no cenário digital. Aqui um pouco, né, dando sequência do que a gente acredita, então esse cuidado ele pode ser virtual, ele passa por uma coordenação de cuidado através dessas linhas, o paciente recebe seu tratamento, a gente trata esses dados, e aí sim, no último passo, a gente consegue fazer, então, gestão da população a partir das informações que a gente tem. Queria agradecer mais uma vez um pouco do que a gente encontra aqui relacionado à gestão de grandes populações. É dessa forma que a gente entrega esse pacote hoje para os nossos clientes. Queria agradecer mais uma vez o convite e dizer que é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado. Fábio, parabéns pela apresentação. Como sempre, você traz bastante conteúdo para nós. Super obrigado. Eu gostaria agora de chamar o Caio Soares, Dr. Caio Soares, diretor médico da Teladoc Health, para compartilhar conosco aí como é que está a Teladoc. Caio, a palavra é sua. Bom dia, obrigado, Rodrigo. Bom dia, Jefferson, Guilherme, Eduardo, Fábio, a todo mundo que está vendo e ouvindo a gente. Obrigado pelo convite, mas mais do que obrigado pelo convite, parabéns por mais essa iniciativa, né? São iniciativas como essa, esses debates bastante enriquecedores que vão fazer com que a gente avance, e a gente precisa avançar, a gente precisa de fato avançar. A gente, novidade nenhuma para ninguém, mas a gente está passando por um momento terrível, e eu vou mostrar um pouco aqui, um pouco na minha pequena apresentação, um pouco do porquê que eu estou dizendo que este momento em particular, essas últimas 3, 4 semanas, me deixam muito preocupados. Mas, então, eu tenho uma pequena apresentação que eu vou colocar para vocês. A gente vem trabalhando bastante desde o ano de 2018, quando a Teladoc resolveu aportar aqui no Brasil, pensando em como ajudar, como salvar
como tirar dúvidas, como tirar pacientes de situações, às vezes, simples, mas que podem se tornar complexas se a gente, enquanto médico, não puder atuar e ajudar esses pacientes, como em situações bastante complexas, né? As ferramentas e as metodologias de acesso ao paciente que a telemedicina proporciona, como o Guilherme e o Fábio muito bem colocaram, com exemplos maravilhosos, ela tem essa capacidade, ela tem a capacidade de tirar uma série de problemas que o paciente poderia enfrentar, falta de acesso, de falta de tempo, de velocidade de acesso. Não é só aumentar o acesso, aumenta a velocidade com que um paciente acessa um profissional da saúde. Então, a gente ajuda muito a resolver as questões dos pacientes, e quando a gente amplifica isso para um número grande de pacientes, a gente está atuando na saúde populacional, que é o grande motivo da gente estar conversando hoje aqui, né? A Teladoc é uma empresa que nasceu nos Estados Unidos em 2002 e ela veio se especializando e aprimorando esses produtos desde então. São produtos que têm como objetivo final aumentar o acesso a profissionais de alta qualidade. E ao longo desse tempo, a Teladoc percebeu que só uma consulta por vídeo talvez não fosse resolver boa parte dos problemas dos pacientes, é o principal produto, né, que as empresas de telemedicina têm, mas saúde mental, programas de wellness e nutrição e outras especialidades também atuação em casa dos pacientes, né? Então, a Livongo é uma empresa que foi adquirida o ano passado pelo grupo Teladoc e que ela traz alguns dispositivos para que os pacientes continuem sendo monitorados em casa com interação médica. A InTouch, uma outra empresa do grupo, vem para atuar dentro do segmento intra-hospitalar, com aqueles dispositivos que você consegue fazer visita a pacientes dentro da UTI sem ter a necessidade de ter um profissional de forma presencial. Então, são soluções, e o que está vindo pela frente assim, é algo espetacular, né? As câmeras com termografia, que você consegue fazer uma triagem do paciente olhando um mapa de calor, por exemplo, do rosto, ou do corpo, ou do pescoço. Então, você consegue identificar, por exemplo, tireoidites, você consegue identificar sinusites, sinais inflamatórios, sinais de inflamação no corpo. E agora, recentemente, eu vi um dispositivo que consegue, na triagem do serviço, identificar se o paciente tem ou não síndrome gripal com 95% de acurácia, ou seja, para uma situação que a gente está vivendo, são ferramentas que chegam para, de fato, revolucionar no sentido positivo da coisa e ajudar muita gente, né? Então, rapidamente, a abrangência da Teladoc hoje ela é praticamente o planeta inteiro. A gente tem presença. O ano passado foram 10 milhões de atendimentos médicos virtuais. A gente tinha imaginado 3 milhões e meio no começo do ano. E curiosidade, né? Esse número de 3 milhões e meio em março foi atingido e a coisa só cresceu. Obviamente, né? Tudo impulsionado pela telemedicina. Aqui no Brasil, 7 milhões de vidas, com um NPS de 92, 350 profissionais da saúde, uma estrutura muito grande para oferecer uma solução que possa, de fato, ajudar os pacientes. Eu converso muito com o time de tecnologia, porque é uma conversa se eu for no bom sentido, porque são discussões com dois pontos de vista muito diferentes. A turma de tecnologia tem ideias e soluções maravilhosas, incríveis, só que a gente tem que olhar e falar o que é que faz sentido para o paciente, né? De 10 coisas que eu tenho à disposição, o que é que vai mudar a vida desses pacientes? Então, é com esse olhar que a gente procura colocar esses produtos no ar, né? E tudo passa por um fluxo de atendimento. Eu, às vezes me pergunto, mas de onde vocês tiraram essas ideias e tal?
não é nenhuma inovação, não é nenhuma criatividade. E esse é o modelo do sistema de saúde. O paciente tem uma demanda, ele procura um serviço, ele vai ser atendido. Se não resolver nesse primeiro atendimento, ele vai ser demandado para outro serviço, seja laboratorial, seja hospitalar, seja de um outro especialista. Então, essa lógica que funciona no sistema de atendimentos presenciais, ela funciona identicamente no sistema de atendimento não presencial, com as vantagens que a gente falou ali atrás. Então, as consultas, né, que podem ser feitas por um aplicativo, e quanto mais completo esse aplicativo for, quanto mais robusto em termos de tecnologia esse aplicativo for, ele vai se tornar uma solução mais definitiva para o paciente, né? Então, se o paciente quiser achar as prescrições, o histórico do atendimento, o prontuário, se ele quiser saber onde tem uma farmácia, um hospital, um médico, um pronto-socorro mais perto da casa dele, ele pode usar essas ferramentas, ele pode controlar, fazer um monitoramento da sua saúde com vários indicadores. Então, quanto mais embarcarmos soluções dentro desse aplicativo, dentro dessas soluções, mais completo e mais eficiente a gente vai ser cumprindo a nossa missão. Especificamente para a COVID, fizemos uma jornada COVID dentro do aplicativo, com todos os dados bastante atualizados de protocolos de tratamento, de número, e de possibilidade do paciente falar com o médico a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para tirar suas dúvidas, para resolver alguma questão que for importante, né? E no pós-atendimento, o monitoramento clínico. A gente consegue fazer segmento dos pacientes, consegue fazer avaliação dessas síndromes pós-primeiro atendimento, né? E complementado com programas de atividade física, nutrição, saúde mental, gestão de high users, né? As empresas pedem muito para a gente, tem um grupo de pacientes que está consumindo um monte de recursos. E a gente entende, eu já trabalhei em operadora, já trabalhei em equipe cirúrgica, já trabalhei em hospital, então a gente entende que nem todo mundo faz isso de propósito. A maioria das pessoas não faz isso de forma proposital. Elas fazem isso porque elas, de fato, não têm a quem recorrer. Elas têm questões de saúde mal conduzidas, mal resolvidas, e que elas precisam de uma orientação, elas precisam de uma indicação, de um caminho para que possam ser tiradas essas dúvidas e, eventualmente, fazerem os tratamentos corretos para esses pacientes, né? Um serviço de opinião médica especializada para casos mais complexos. Mas eu só queria fazer esse preâmbulo para voltar na minha primeira fase, porque eu estou muito preocupado. Essa aqui é uma curva de atendimento desde o início da pandemia. Então, se a gente olhar até a metade, um pouquinho mais desse primeiro pico, esse é o volume de atendimento que a gente teve de 2020 a 2021, até o dia de ontem. Então, a gente vê, no final do ano passado, uma primeira onda muito forte de atendimento e que depois baixou, né? Mais ou menos no mês de fevereiro ela chegou no ponto mais baixo, e aí a gente viu a segunda, que foi um momento muito difícil para muita gente, para muitas cidades, para muitos gestores de saúde, e essa onda também começou a arrefecer, né? No mês de abril ela arrefeceu, e a gente agora está convivendo com um momento de subida desses atendimentos. Esse aqui é só o ano de 2021, e aqui a gente faz 2021 com a média móvel de 7 na linha clara e de 14 dias na linha escura. E eu quero destacar este período final que a gente está vivendo nas últimas 4 semanas, um aumento bastante significativo de casos. Isso traz alguns desafios para a gente, né? Porque prestar o atendimento médico exige muita responsabilidade. Então, nossa principal preocupação é com a qualidade do corpo clínico, com treinamento e atualização constante desses médicos, com a percepção dos pacientes com relação a esses atendimentos. Há um outro desafio, que é separar, isso deve ser feito com muita consistência, atendimentos de atenção primária e o que é atendimento de especialidade. Entendo que a telemedicina e as suas modalidades de atendimento servem às duas questões,
mas numa situação como a gente está vivendo agora e numa situação como a gente conhece o sistema de saúde deste país, a atenção primária é a nossa prioridade, continuará sendo a nossa prioridade. Tanto é que dos quase 300 médicos que trabalham conosco, 95% deles são médicos de família e comunidade. Há um desafio cultural, né, do comportamento que já mudou muito de 1 ano e meio para cá, tanto dos pacientes quanto dos médicos, em termos da aceitação desta modalidade de atendimento. Há uma necessidade de investimento contínuo para a gente fazer aprimoramentos e desenvolvimentos de forma que a gente atinja mais gente de forma mais eficiente. E essa questão de segurança, né? Segurança pessoal dos pacientes, profissional dos médicos e da segurança das informações. Esses três quesitos compõem um fator vital para a gente poder oferecer um serviço de qualidade e autonomia, né? Às vezes me perguntam, a telemedicina serve para a especialidade A, ou B, ou C? Eu digo, a telemedicina serve para todos os tipos de atendimento em saúde. Agora, isso passa por a gente preservar a autonomia do profissional e do paciente. Se há uma concordância e se há conhecimento técnico por trás disso, e se há uma concordância de que o paciente e o médico concordam que aquele atendimento pode ser feito de maneira não presencial, não há ninguém que possa interferir nesta relação de confiança e de responsabilidade individual. E, por outro lado, tem as oportunidades, né? A ampliação do acesso, o aumento da segurança para tanto médico, paciente, empresas, sistema como um todo, o ganho de tempo, né? Guilherme colocou bem, é um pensamento sempre recorrente para mim. Hoje, as pessoas precisam tempo, né? O tempo é um ativo de ouro hoje e a telemedicina entrega tempo para as pessoas. As pessoas ganham tempo, ganham resolutividade, há uma possibilidade da gente integrar o sistema e as informações dentro desse sistema para evitar um monte de desperdício, redundância. Ontem vi a notícia que foi aprovada a instituição de uma plataforma única de gestão da informação que integra, né, o sistema de saúde suplementar com o sistema único de saúde. Uma notícia incrível, né, que tem a ver com a gestão de dados e a ampliação das ferramentas e da adoção dessas ferramentas vai continuar a ajudar a salvar muita gente. Era isso que eu tinha para iniciar o nosso papo e vamos aí seguindo para a parte mais gostosa da conversa, que é de fato o bate-papo entre nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Caio. Sempre bom ouvir toda essa experiência que você e a Teladoc vem trazendo, assim como ouvindo o Guilherme e o Fábio. A gente tem sempre algo a pensar, a refletir e, acima de tudo, a gente vê o progresso que está tendo a telemedicina e a telesaúde no Brasil. Isso é fantástico, né? Eu, enfim, há mais de 8 anos sou membro de sociedades internacionais de telemedicina e via na Europa, América do Norte, enfim, Ásia, o que já era feito e pensar, pelo amor de Deus, nós temos que fazer isso no Brasil. Olha as pessoas que a gente vai conseguir salvar, olha as pessoas que a gente vai conseguir evitar que tenham uma consequência danosa, né? Então, é muito gratificante ver toda essa evolução e, claro, esse efeito colateral positivo da pandemia, que foi acelerar a saúde digital, a telemedicina e telesaúde, e realmente é algo que veio para ficar. Antes de passar a palavra para o nosso último palestrante, eu quero só informar a todos que nos escutam que a gravação desse warm-up vai estar disponível em breve no website do Global Summit Telemedicine Digital Health. Flávio, se mais a gente conseguir colocar o nosso endereço eletrônico, mas é telemedicinesummit.com.br. Vocês vão poder estar assistindo o evento, né? E aqueles que não puderam ter a oportunidade de assistir vão poder assistir em qualquer momento.
Bom, eu gostaria agora de passar a palavra para o Eduardo Cordioli. O Eduardo Cordioli é uma figura singular dentro do nosso mundo da telemedicina, um amigo, uma pessoa que eu também, como os outros, admiro muito. Ele é gerente médico da telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein, né, que foi uma das instituições protagonistas e pioneiras na área de telemedicina no Brasil, e também é o presidente da Saúde Digital Brasil. E, Cordioli, fica à vontade para falar um pouquinho também da SDB e a sua apresentação. Obrigado, Jefferson, Rodrigo, Flávia, meus amigos Fábio, Caio, Guilherme, mais uma vez juntos, podendo discutir telemedicina, né? Gostei que você falou singular, porque se tivesse falado plural, eu ia falar, tem mais de um Eduardo Cordioli nesse mundo, né? E aí ia ser aí não ia dar espaço para os outros falarem, eu tenho que me controlar para falar pouco, né? Eu falo muito, é porque eu gosto muito do assunto, né? Mas eu vou compartilhar aqui uma apresentação bem... eu quero mesmo deixar tempo para o debate, né? E eu escolhi falar da Saúde Digital Brasil, né? Já que telemedicina para grandes populações, na verdade, é medicina, né? É medicina para grandes populações. E o Brasil, senhores, é uma grande população. Nós somos o quinto país em área, com 8,5 milhões de habitantes, e temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados e 209 milhões, quase 210 milhões de habitantes, sexto. E se vocês olharem, eu gosto muito dessa imagem, mostra todos os países da Europa Ocidental. E ainda sobra espaço no Brasil. Sobra o Rio Grande do Sul. Olha lá, Jefferson, ninguém quis ficar lá no Rio Grande do Sul, né? Sobra o Rio Grande do Sul, né? Se você fala assim, eu vou fazer um projeto de telesaúde no Pará. Cara, o Pará é uma Romênia, um pedaço da Suécia, um pouco da Itália, tá? Vou fazer um projeto de telemedicina em Minas Gerais. Espanha, Portugal, juntos, só em Minas. Então, o estado do Brasil são 2 países da Europa inteiros, né? Olha a dimensão do nosso país. E aí, quando tem uma conversa, a gente tem que discutir a tal da territorialidade. O médico de São Paulo só pode atender paciente de São Paulo. O médico do Rio, paciente do Rio. Olha lá, o médico do Rio Grande do Sul só... Isso é um anacronismo tamanho, porque se for atender só por estado, na verdade a gente deveria... Não, vamos atender só por bairro, porque um estado equivale a um país na Europa. Se o problema é que tem que ser perto de onde o paciente está, então a gente só pode atender paciente do bairro, se a gente fosse nessa linha de raciocínio, né? Então, eu acho importante a gente colocar aqui que telemedicina para grandes populações, na verdade, é medicina para o Brasil, né? Telemedicina para grandes populações é medicina para o Brasil, porque é só através da tecnologia nós vamos conseguir chegar em todos os brasileiros. E esses dados que eu mostro a seguir, eles chancelam aquilo que eu estou falando. Isso aqui, por exemplo, é um estudo do próprio Conselho Federal de Medicina, Schaeffer, 2018, onde mostra a demografia médica no Brasil. Cada pontinho desses é um especialista. Aí você fala assim, nossa, nem precisa mais de médico aqui na região sudeste ou sul, está cheio. Será? Olha por tipo de especialista. Endocrinologista. Se você pegar São Paulo, né, mesmo neuro ou endocrinologista, é praticamente semelhante. As especialidades são semelhantes na sua distribuição geográfica. Se você pegar o estado de São Paulo, a maioria está onde? Santos, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, nesse eixo. Tá? Vai para os lados, tem vazios assistenciais. Em São Paulo, vazios assistenciais, que equivalem ao tamanho de um país, esses vazios. Olha só a região norte do Brasil. Olha o buraco que tem na região norte do Brasil. Sem telemedicina, sem tecnologia, nós não vamos conseguir entregar o quê? Medicina. É simples assim, as pessoas vão ficar desassistidas. Então, quando eu falo de telemedicina para grandes populações, eu estou falando de medicina, de tecnologia, de chegar até o paciente onde ele estiver. Tá? E quando
eu falo assim, não, mas se não tem o médico do lado, é só colocar ele no meio de transporte e levar ele até o médico. Senhores, um paciente que mora em São Gabriel da Cachoeira, para ele chegar até Manaus, se não for 2 horas de avião, é barco, e são 5 dias de barco. Imagine um paciente diabético, para controlar a glicemia, 5 dias de barco para ir, mais 5 dias de barco para voltar. Né? E esse tratamento fora de domicílio provoca o quê? Um aumento de custo e diminuição da experiência. Quando você diminui a experiência e você aumenta custo, significa menos tratamento, né? E significa menos aderência ao tratamento. Ou seja, você gasta mal, você precisa pagar mais avião do que medicina, e o paciente vai ter menor aderência porque é difícil ele chegar até a ponta. Então, o desfecho vai ser pior. Isso é óbvio. Então, falar de telemedicina para grandes populações é simplesmente falar de medicina para as populações, falar de medicina para o brasileiro. Alguns números da Saúde Digital Brasil, e esses números eles são de 11 empresas privadas que fazem parte hoje da Saúde Digital Brasil. Nesse primeiro ano, né, de março do ano passado, em abril do ano passado até abril desse ano, quando nós tivemos a autorização da telemedicina no Brasil pela lei assinada pelo presidente, nós tivemos, em um ano, 7,5 milhões de atendimentos, dos quais 91% foi no modelo de pronto atendimento digital, dos quais 87% uma primeira consulta. O paciente ainda não tinha sido visto por aquele médico. Dos quais uma resolutividade de 85%, uma satisfação de 90% como ótimo bom, nenhuma contestação judicial, nenhum evento adverso. Tá? Números impressionantes para um ano, para uma indústria que acabou de nascer. Né? A telemedicina no Brasil acabou de nascer. E nascemos por causa da pandemia. Né? Nascemos por causa da pandemia. Mas olha o que a pandemia provocou. Não provocou apenas morte por coronavírus. Pessoas morreram por falta de assistência, como bem dito pelo Conselho Nacional de Saúde. A Covid-19 provoca impacto negativo nas vidas de pessoas com doenças crônicas e patologias. Tá? Não foi apenas mortes por coronavírus que nós tivemos mortes também por medo de coronavírus. Tá? As pessoas com doenças crônicas pararam de ir ao médico, ou pessoas com doenças agudas pararam de ir ao pronto atendimento porque estavam com medo de ser contaminados. E aqui, outras referências mostrando que aumenta a mortes, né, que o colega do Guilherme, cardiologista, montando que aumenta o número de infartos. E uma reflexão, senhores, sobre a telemedicina direta ao paciente e uma regulamentação pelo mundo. Se vocês olharem esse gráfico, notem que vários países já têm uma regulamentação. E a gente chegou em um ano de 2020... No Brasil, nós não tínhamos uma regulamentação própria para a telemedicina. O que isso provocou? Essa insegurança jurídica provocou um atraso no desenvolvimento tecnológico em nosso país, porque nós precisamos de plataforma tecnológica. Muitos começaram a atender pelo WhatsApp, pelo FaceTime e outras ferramentas que não são as mais adequadas. Se deixou de formar médicos para o atendimento digital. É necessário formar o médico para o atendimento digital, porque você precisa ensinar telepropedêutica, você precisa ensinar limites onde ele pode ir, onde ele não pode ir, e assim por diante. São poucas as faculdades de medicina que têm disciplina de telesaúde. Tá? Então, quando há insegurança jurídica, falta tecnologia, falta treinamento, falta protocolo. Isso causa desassistência e causa assistência insegura. A lei chegou em abril de 2020, né? Muitos de nós que já estávamos preparados pudemos atender o paciente de forma adequada e responsável, mas, senhores, aqui um momento de reflexão, e eu vou fazer um pouco diferente, eu vou ficar 30 segundos sem falar, para que vocês reflitam se essas mortes por doenças cardiovasculares que aumentaram, mortes domiciliares por doenças cardiovasculares teriam acontecido se telemedicina já tivesse sido plena em nosso país. Reflitam. Pois bem, um número interessante. 1% das consultas feitas pelos associados da SDB mostrou que o atendimento médico
por telemedicina, mediado por telemedicina, foi essencial para salvar a vida do paciente. Mas como assim? Casos que eu mesmo atendi. Paciente que estava com queixa de prostração, estava com medo de ir para o hospital, tinha tido história de febre, diarreia, uma senhora idosa, eu mesmo atendi, eu também faço a linha de frente na telemedicina, eu sou uma pessoa sinestésica, para conseguir gestar, para eu conseguir administrar a telemedicina, eu preciso tocar, eu preciso estar na linha de frente. Então, atendendo essa paciente, eu percebi que ela estava desidratada, olhando, o que nós fazemos, telepropedêuticos, que você faz exame físico à distância, pedi para a paciente medir o pulso, o paciente mediu, nós contamos juntos, ela estava taquicárdica, estava prostrada, pelo histórico de febre e diarreia, era uma senhora, eu falei, está com sepse, precisa ir imediatamente para o hospital. Mas e o risco do coronavírus? Não, a senhora precisa ir imediatamente para o hospital. Ou seja, a telemedicina, ela pode ser a porta de entrada para o sistema, não a porta de fim, porque telemedicina e medicina não competem, é uma coisa só. E ao motivar essa paciente a ir imediatamente para o sistema físico, nós salvamos uma vida. Também tivemos casos, por exemplo, que eu mesmo atendi, de um senhor que tinha sofrido um trauma, tá? Um trauma crânioencefálico, uma queda da própria altura, tá? E em 2 dias de história, se eu não me engano, ele estava começando a falar enrolado, um pouquinho de rebaixamento de nível de consciência, a filha que trouxe ele para a teleconsulta, porque ele estava com medo de ir ao pronto atendimento, morrendo de medo de pegar coronavírus, ainda mais as primeiras notícias eram que a população de idosos que tinha maior risco. Bom, claramente ele estava com uma HSA, né? Não precisava nem tomografia, né? E motivamos ele foi para o pronto atendimento, foi constatado o diagnóstico, foi submetido à cirurgia e foi salvo. Enfim, temos N evidências que a telemedicina também salva vidas. E 1%, senhores, são 75 mil vidas. Das 7 milhões de vidas que nós atendemos, 75 mil vidas podem estar entre nós hoje porque nós fizemos telemedicina. Então, senhores, telemedicina é isso. É medicina que ajuda, sim, a medicina para grandes populações. E qual que é a função da Saúde Digital Brasil? A Saúde Digital Brasil é uma entidade representativa de nós, prestadores de serviço em telesaúde, tá? No Brasil, é focada no avanço pleno da telesaúde de forma ética e responsável, defendendo a regulamentação perante o governo e servindo como referência de boas práticas no âmbito de saúde digital. Nós buscamos entender, ampliar e difundir os aspectos de inovação tecnológica no ambiente de saúde virtual e sua integração aos modelos de entrega em valor em saúde. Nós representamos prestadores de serviço, desde fornecedores de soluções tecnológicas para a telesaúde, assim como provedores de serviços de telesaúde. Nós nascemos como uma forma de defender os nossos interesses do setor, mas também a missão de consolidar o estado da arte em saúde digital e, dessa forma, favorecer todos os brasileiros e, assim, uma telemedicina para grandes populações. É para isso que a SDB nasceu. Muito obrigado, senhores. Eu agradeço a oportunidade de falar e estou aqui para o debate. Muito bom, muito obrigado, Cordioli. Números impressionantes, né, que mostram o impacto benéfico da telemedicina, da telesaúde no Brasil. São dados daqui do nosso país que refletem aquilo que também já é conhecido há mais tempo e publicado por evidências científicas no exterior. Ou seja, nós temos evidências científicas, nós temos evidências de mundo real, como essas que o Cordioli apresentou, trazendo informações sobre esses benefícios. Nós vamos começar, então, agora com a nossa sessão de discussões, de perguntas e respostas. Nós já temos aqui várias perguntas que chegaram, fiquem à vontade para seguir fazendo essas perguntas. E eu vou começar primeiro com uma pergunta que eu gostaria que cada um de vocês pudesse dar a sua opinião. Claro que muitos já conhecem esse histórico da legislação e regulamentação da telemedicina no Brasil. Se olharmos para o aspecto de regulamentação, nós temos lá a resolução do Conselho Federal de Medicina de 2002, e que tem validade a partir do Conselho Federal de Medicina, com relação ao impedimento de
teleconsultas, né? Ou seja, não há ali nenhuma descrição ou nenhuma informação sobre a autorização para fazer teleconsulta e o entendimento que ela não é possível de ser feita. Isso mudou, então, no ano passado, com a primeira portaria do Ministério da Saúde, em março, e depois da Lei 13.989, em abril, que, então, permitiu a telemedicina em todas as modalidades e, principalmente, a teleconsulta. As outras modalidades que não a teleconsulta já eram praticadas, já existia essa possibilidade. Como ela, então, é uma lei que é transitória, dura enquanto a pandemia durar, torna-se necessário que tenhamos uma lei definitiva e uma regulamentação definitiva para trazer exatamente aquele aspecto que o Cordioli falou há pouco, que é a segurança jurídica, né? Não só dos profissionais médicos e outros profissionais para investir, para evoluir nessa área, como também as inúmeras empresas e organizações e hospitais que estão evoluindo na utilização da telemedicina. Entretanto, existem dois aspectos que têm sido bastante discutidos, né? A gente sabe a posição atual do Conselho Federal de Medicina, que ela já foi expressa em resolução do ano anterior, de 2019, que foi revogada, né? Mas nos vários webinários, né, nas várias lives que a gente participa com a participação do CF, do Conselho Federal de Medicina, eles entendem que a primeira consulta tem que ser presencial. E hoje existe lá no Congresso a Frente Parlamentar Mista de Telesaúde, mista porque envolve Senado e Câmara Federal. Essa frente é presidida pela deputada Adriana Ventura, que foi quem foi a autora principal do projeto de lei anterior que virou lei, e que se está trabalhando agora na discussão de uma nova legislação, de um novo projeto de lei. Já o relator definido, ele já está integrando todos os projetos de lei que estão sendo apresentados, né, porque já existem em torno de 8 novas propostas de lei para a telemedicina. E existe também a percepção de que alguns deputados entendem que essas orientações do CFM são válidas, né, tanto na questão de primeira consulta presencial quanto na questão de territorialidade, que o Cordioli comentou. E aí eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Eu acho que é um tema que a gente tem que explorar um pouco mais, né? O próprio Caio trouxe alguns aspectos, como falou, da autonomia do médico e do paciente para a tomada de decisão do que fazer, mas eu gostaria de que vocês explorassem um pouquinho mais esse tema, primeira consulta presencial versus decisão do médico e do paciente para se é ou não conveniente a primeira consulta virtual, e talvez aí, se alguém quiser comentar alguma coisa a mais sobre territorialidade. E aí, só para encerrar esse comentário e pergunta, né, eu acho que é importante também a gente olhar esse aspecto que a gente percebe, que a gente tem clareza, e já tem demonstrações muito claras, não só do ponto de vista das questões socioeconômicas e educacionais do país, mas também das questões de saúde, que são as desigualdades que a gente tem no nosso país, né? Quer dizer, o quanto a telemedicina, a telesaúde conseguem contribuir para minimizar essas inequidades, essas desigualdades no sistema de saúde, que envolve, claro, acesso e também um acesso com cuidados de qualidade. Então, gostaria de começar aqui com a opinião do Guilherme e depois, na sequência, quem achar que queira falar. Por favor, Guilherme. Perfeito, Gerson, obrigado. Esse assunto é super importante, a gente, ainda mais nesse ano, depois que a gente viveu, o que a gente ainda está vivendo, né, com a pandemia, assim, a autonomia do médico ela é super importante aqui nesse sentido, né? A gente, hoje, o médico ele tem autonomia para fazer o tratamento, que ele bem entende, obviamente baseado não só na sua experiência, mas em evidências científicas. E o que mais importa é que ele tenha acesso a esse conteúdo para ele tomar as decisões, né, do que fazer. Então, nesse sentido, a gente também vê uma semelhança com ferramentas digitais. Então, o médico hoje, por mais que ele conheça um paciente, ele pode estar diante, já tenha feito uma consulta presencial, ele pode estar diante de um novo cenário, né, que não tem nenhuma relação com o histórico desse paciente. E mesmo assim, ele pode optar por fazer um atendimento pelo WhatsApp, por exemplo, e entender, ele faz isso hoje, né? Não é o que eu digo que é o correto, mas hoje ele faz na prática. E ele orienta para ver, não, esse sintoma aqui não tem grande importância,
daqui a 2 semanas a gente vê, acompanha, ou encaminha, não, esse sintoma que é relevante, encaminha para o pronto-socorro, por exemplo. Então, a autonomia, acho que do médico é super importante aqui. E se a gente for, enfim, a sociedade, acho que ela tem que ser beneficiada, né? Então, o paciente tem que estar no centro. Então, aqui, você limitar a primeira consulta para presencial e, obviamente, ter a primeira consulta para realizar a segunda digital, acho que a gente vai estar deixando bastante acesso à saúde na mesa, né? Que é um grande problema que a gente tem no Brasil. Então, é muito relevante para a gente, o médico, obviamente, ele tem que estar instruído das limitações do método, como qualquer coisa, né? Então, se for, vou usar um ultrassom de abdômen, eu tenho que saber as limitações daquele método para aquela doença. Na formação médica, a gente tem isso. E é claro que aqui a gente tem cada vez mais um papel de expor também as limitações da telemedicina no ato geral, para que ele tome as suas decisões. Mas aqui, com muito cuidado, para a gente não violar essa autonomia dele e o interesse do médico em cuidar do paciente. Certo, obrigado, Guilherme. Fábio, por favor, você podia trazer a sua opinião? Claro, Dr. Jefferson, eu acho que o Guilherme explorou super bem já na resposta, os comentários foram ótimos também. É interessante a gente entender o contraponto e procurar os porquês não, né? Então, quando a gente observa o contraponto, na minha opinião, ele ainda é muito frágil, porque a amplitude do próprio atendimento, quando ele se dá, veja, a gente vê situações onde a competição da telemedicina não é com a saúde, ela é com o Google, por exemplo, uma informação que muitas vezes não é pertinente, e é muito melhor você ter ali o seu canal de acesso com um profissional de saúde que pode te orientar, pode endereçar o seu problema dentro do próprio sistema, e isso traz muita sustentabilidade para o sistema de saúde. E naturalmente, eu vou roubar uma frase do Dr. Cordioli, assim, o médico tem capacidade de fazer uma cirurgia mega complexa, ele abre a cabeça muitas vezes do paciente, e ele não pode decidir qual é o tipo de cuidado conveniente para esse paciente. Então, aqui a gente fala de uma regulamentação que impede não só tira o acesso do paciente, mas ele impede todo o desenvolvimento da telesaúde no Brasil, onde você poderia, né, nós como empresas aqui, e aí entendendo que a gente contribui também, inclusive com a parte educacional, a gente está perdendo uma oportunidade grande de avançar e evoluir no tema com rapidez, né? A telemedicina serviu para uma pandemia, porque ela não pode servir num primeiro contato para tantas outras doenças que podem ser tratadas por ela. Então, esse é o meu comentário aqui. Obrigado, Fábio. Caio, por favor, sua opinião. Obrigado, Jefferson. Tema super relevante. A telemedicina democratiza o acesso, ela amplia o acesso, ela ajuda muitos pacientes. Tirar essa oportunidade das pessoas terem acesso, terem médicos à disposição para as demandas que elas têm, como diz aí, o cabra tem que ser corajoso para assinar um negócio desse, né? Então, a gente tem a expectativa aí que o bom senso vai prevalecer, que a vontade da classe e da sociedade vai prevalecer. Outro dia uma pessoa me perguntou assim, Caio, a telemedicina, então, a gente pode dizer que é um Uber, como foi o processo do Uber, né, que democratizou. Eu falo que não. É uma comparação muito perigosa e, na minha opinião, enganosa. Eu comparo a telemedicina, a modalidade de atendimento não presencial, com o Waze e não com o Uber, porque o Waze, tanto o motorista de táxi, quanto o motorista do aplicativo, o motorista de frota, você, todo mundo que está atendendo, todo mundo que está aqui, usa esta ferramenta. É uma ferramenta que está à disposição. Você tem as limitações da ferramenta e você tem a sua... Às vezes o Waze te indica um caminho, você fala, peraí, esse caminho aqui acho que eu prefiro pegar algum outro, mesmo que ele esteja... Então, a autonomia se preserva no Waze do motorista que está usando a ferramenta. Assim é a telemedicina. O médico, ele é treinado, o Guilherme colocou muito bem,
ele é treinado para determinadas ações e ele sabe as suas limitações. Então, se eu estou atendendo a um paciente, e em algum momento, isso vale para presencial e para não presencial, não é diferente. Se eu estou atendendo a um paciente, em determinado momento eu chego no meu limite, ou o paciente chega no limite dele, eu vou fazer a referência para que esse paciente siga para um serviço mais especializado, de maior complexidade, mais adequado a essa demanda que ele está trazendo. Então, eu acho que não existe ninguém além do médico e do paciente durante o ato médico, que tenham capacidade para tomar essa decisão, que é assegurada, inclusive, pelo Código de Ética Médica e pela Constituição Federal, né? Um segundo ponto é que a telemedicina colabora demais com a organização e evitar os desperdícios no sistema de saúde. Me veio aqui na cabeça uma seguinte situação. Eu quero comer um prato de comida. Eu tenho duas opções. Ou eu vou a um restaurante e peço esse prato, ou eu vou fazer esse prato em casa. O que acontece com a desorganização do sistema? As pessoas vão no restaurante comprar batata e cebola. Elas não vão encontrar batata e cebola à venda. Pode até ser que o dono do restaurante venda uma batata e uma cebola para ele. Mas o que a gente faz com a desorganização do sistema é que as pessoas procurem restaurantes para comprar insumos. O atendimento inicial, a demanda inicial dessas pessoas é comprar batata, cebola, tempero, sal, para fazer os pratos de comida em casa. A telemedicina serve um pouco como esse primeiro fornecedor de insumos inicial, e se a pessoa precisar de um prato elaborado, ela vai chegar lá no supermercado, o dono do supermercado vai falar, olha, o prato pronto eu não tenho, você tem que ir no restaurante aqui na esquina. Então, são esses dois aspectos, né? A democratização, a responsabilidade ao não permitir essa modalidade de atendimento ser responsabilizado por perdas irreparáveis para as pessoas e para a sociedade, e a falta de organização que esta ferramenta pode colaborar com a sociedade. Muito obrigado. Obrigado, Caio. Achei interessante sua comparação com o Waze, né? Porque o Waze permite que a gente encontre o caminho mais rápido, o caminho mais eficiente para chegar ao determinado lugar, e da mesma forma ele também ajuda a organizar o trânsito, né? Porque ele começa a tirar as pessoas que estão para um lugar que vai ficar com uma fila grande, né? Para lugar onde tem uma fila menor. De certa forma, a telemedicina faz isso também, né? Ela auxilia na organização do sistema de saúde, ajudando a reduzir as filas como uma das coisas. Caio? Jefferson, um dado interessante nessa linha que você está trazendo, nós estamos preparando uma publicação muito interessante que trata da antecipação da informação para o sistema, usando os atendimentos dentro da telemedicina. A gente fez um tratamento estatístico dentro daquelas curvas que eu mostrei na minha apresentação, e a gente vê que há uma antecipação da informação entre 5 e 7 dias em relação ao que acontece no atendimento presencial. O que significa isso? Aquela curva que eu mostrei, que subiu, ela vai aparecer nos atendimentos presenciais 5 a 7 dias depois. O que eu quero dizer com isso? A gente tem uma informação super valiosa para o sistema de saúde, para os gestores de saúde, para os gestores de pronto atendimento, de hospital, de atendimento especializado, com 1 semana de antecedência, se a gente usar a modalidade plena da telemedicina. Quanto dinheiro, quantas vidas, quanto recurso a gente pode utilizar corretamente e economizar se a gente fizer uso desta modalidade. Por isso que eu digo, o cabra para assinar um decreto que vai proibir essa modalidade, o cara tem que ser corajoso. Obrigado. Isso aí, Caio. Cordioli, por favor, suas ponderações, considerações sobre essa temática. Eu acho que todos falaram aquilo que nós temos um pensamento comum aqui. Eu acho que o conselho ele já defende a autonomia do médico, né? Então isso eu estou tranquilo. Ele defende a autonomia para prescrever cloroquina, ele defende também a autonomia para que a gente possa fazer telemedicina. Então a autonomia é uma coisa só, né? Esse dado que o Caio falou, aliás, o Caio foi brilhante quando ele trouxe esse dado, né? Mostrando que a telemedicina, aqui no hospital nós fizemos, depois que o Caio me alertou, eu comecei a medir isso e comparar com os dados do hospital. Aqui demora 7 a 10 dias entre começar a aumentar o número de consultas de telemedicina e começar a aumentar o número de internações. A gente está acompanhando esse placar, e aí
A SDB vai prestar um serviço de saúde público agora também. Por quê? Nós vamos semanalmente saber o placar de consulta dos associados e colocar isso no site, para alertar a sociedade, está aumentando o número de consultas de telemedicina. Dessa forma, as pessoas podem se organizar, né? Aumentar o isolamento, ou o hospital começar a diminuir cirurgia eletiva, para conseguir suportar o que vai acontecer. Conversamos com a ANAP, a Associação Nacional de Hospitais Privados, que gostou muito, a Abramed, porque olha só, é tudo uma cadeia. Telemedicina, é isso que tá, as pessoas acham que é coisa separada, é tudo uma cadeia, né? Conversando com o pessoal da Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, é possível que eles lancem também o número de PCRs que eles estão fazendo e o número de positividade. E se a gente somar o indicador, nós atendemos o número de atendimentos de telemedicina, mais o PCR aumentando e refletindo lá na ponta, na NAP, mostrando os leitos, a gente começa a organizar melhor o sistema. Então, a gente tem um projeto ambicioso, que é fazer uma comunicação através de APIs entre os 3 sites, de informar esse placar, que em qualquer, seja na NAP, seja na Abramed, ou seja na SDB, a gente tem esse projeto para que o cidadão, né, ele consiga ter essa informação e começar a se organizar. Tá? Esse é o nosso projeto. E isso foi idealizado pelo Caio lá atrás. Hein? Muito bom, excelente. Aí, Big Data servindo a um propósito extremamente útil, né? Predição, muito bacana. Eu acho que, torcendo que esse projeto possa ser colocado em prática em seguida e mais uma vez, mostrar o valor do que está sendo feito. Eu vou passar agora a palavra para o meu colega e amigo Endrigo para as próximas perguntas. Endrigo. A gente recebeu aqui, Guilherme, 2 perguntas para você. Que perguntam, eu não tenho o nome de quem fez a pergunta, mas a pergunta é sobre a Conexa. O foco é empresa. A empresa, o foco principal dela, dos atendimentos, é para outras empresas, B2B, ou não? Você tem alguma coisa também para oferecer para quem, sei lá, de alguma forma quiser acessar a estrutura de vocês? E a segunda pergunta se a Conexa estabelece conexões com outras plataformas de atendimento. Você deu um dado aqui muito importante que eu gostaria, foi muito bacana a sua apresentação, porque você foi até na questão dos valores. Eu até anotei aqui alguns dados que você falou, de todos os atendimentos, 5% para pronto-socorro, 12% ambulatorial, 14% um follow-up pelo próprio telemedicina, e 70%, 69% recebe alta, né? E aí reflete naqueles valores que você mostrou. Então, enfim, a gente vê que sem telemedicina, a quantidade de pessoas, nesse momento que nós estamos passando de pandemia, iriam desnecessariamente num pronto-socorro, né, num pronto-atendimento, para fazer algum tipo de atendimento. É uma coisa assim muito clara. E tenho certeza que esses números é muito parecido com todos os demais, hein? Deve ser muito diferente da Docway, da Teladoc, do Einstein e outras empresas que atendem telemedicina. Mas, enfim, eu queria deixar essas 2 perguntas para vocês, mas eu vou aproveitar aqui e já deixar uma outra pergunta minha para o Caio, que aí, depois da tua resposta, o Caio já emenda a resposta dele, que tem um pouco a ver com o gráfico que ele mostrou, que ele é significativo, até que foi aí uma questão aí da nossa conversa aqui, que trouxemos há pouco. O Caio, isso foi, assim, você mostrou ali em relação à Covid. Mas e outras doenças? Existe alguma coisa também relacionada? Porque a gente está falando de gestão populacional, mas não só você, demais, tem como também ter alguma ideia em relação a outras doenças? Aí o Guilherme, por favor, e aí o Caio depois, se puder emendar, seria bom. Obrigado, então. Então, em relação à primeira pergunta, é sobre a questão do foco, né? Se tem B2B, a gente tem como grandes clientes aqui empresas, sem dúvida nenhuma, planos de saúde também, são clientes nossos no B2B, e a gente também tem um canal B2C, né, que a gente oferece para pacientes que não têm plano de saúde, que se chama DocPass. Mas, sem dúvida nenhuma, o nosso, desde 2017, a gente focou sempre no B2B, e ano passado a gente abriu uma linha B2C para pacientes que realmente não precisam de acesso, né? Então,
Esse respondendo aqui a pergunta. O segundo ponto, né, assim, esses dados sobre a questão do percentual que vai para o que tem alta, não me surpreendem nada. Assim, acho que quem atende lá no pronto-socorro, médicos que foram emergencistas, sabe o quanto chega para a gente paciente de baixíssima complexidade, que uma orientação já resolveria, né? Então, são casos assim, conteúdo, né? O paciente precisa de conteúdo para ele entender se aquilo é uma gravidade ou não, né? E se ele precisa ir no pronto-socorro. E tem um pouco da cultura do on-demand. Então, o brasileiro aqui está acostumado com isso. Olha, tenho isso, logo tem que resolver agora, né? Então, vai para o pronto-socorro. Isso gerou uma ineficiência muito grande no sistema de saúde, um gasto muito alto, que no final do dia, quem está sendo prejudicado é o paciente, porque esses planos de saúde vão sendo cada vez mais reajustados, então a empresa, que é grande pagadora do plano de saúde, acaba tendo cada vez mais dificuldade em pagar o plano e vai fazendo downgrade, né? Então, o plano, a rede credenciada vai reduzindo, vai limitando. Então, nesse sentido, quando se oferece uma solução que, de fato, de acesso rápido e com muita qualidade em termos de conteúdo, você consegue contribuir para reduzir essa ineficiência do sistema de saúde. Então, provavelmente são dados bem semelhantes em outras empresas, porque é o perfil mesmo de pessoas que procuram pronto-socorro sem necessariamente precisar estar lá. E sobre conexões com outras plataformas? Desculpa. Verdade. A gente faz, sim, integrações, tá? Obviamente tem toda a questão da LGPD, mas principalmente com prontuários eletrônicos, com linhas de atendimento, principalmente em hospitais, para que a gente consiga traquear a cadeia dele, né? Então, a partir do momento que um paciente fez o atendimento na telemedicina, e aí tem as questões de LGPD, mas como é que ele vai ser atendido no presencial, para que ele não se perca esse histórico no movimento do atendimento. Então, a gente faz integrações. É claro que integrações não é algo super simples, né? E não é algo super simples aqui no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. Então, a gente tem uns desafios ainda grandes aí da interoperabilidade. Obrigado. Caio, você podia emendar a minha pergunta? Claro. Você me perguntou sobre atendimentos que não são relacionados à Covid, né, dentro da plataforma, como é que a gente tem visto isso. É muito interessante, Endrigo, acompanhar a evolução da adoção da telemedicina, porque no começo, antes do Covid aparecer, você tinha um pouco de tudo, né? Quando aparece o Covid em abril do ano passado, a gente teve a primeira subida da quantidade de casos, a gente praticamente ficou 100%, recebendo 100% da demanda para pacientes com queixas, dúvidas e sintomas do Covid. Passados uns 2 meses dessa alta demanda, outras queixas começaram a aparecer. Interessante. Primeiro, por parte desses mesmos pacientes que haviam experimentado a telemedicina para o atendimento do Covid, se sentiram seguros e vieram buscar questões de outras especialidades, de outras demandas. Toda vez que a quantidade de casos sobe muito rapidamente, o volume do Covid toma conta, vamos dizer, do nosso ambulatório, né? Mas, mesmo agora que a gente está vendo essa subida mais recente, ou no mês de março, quando a gente teve uma situação muito difícil, mais ou menos 1/3 dos atendimentos se mantém para outras questões que não estão relacionadas à Covid. E quando a Covid baixa, obviamente que as outras questões dominam. E outras questões são as mais variadas situações que você possa imaginar. Desde uma dúvida sobre uma dose de medicamento, uma dúvida sobre um sintoma que apareceu. Segunda-feira conversei com uma paciente que ela tinha ido ao pronto-socorro porque ela estava com pneumonia. Ela e a filha moravam numa situação, numa casa que tinha muita infiltração, mofo, uma criança de 1 ano, e a criança passando mal, com febre, e ela também passou a ter sintoma. Ela foi no pronto-socorro, os dois foram não era Covid. As duas foram diagnosticadas com pneumonia e saíram de lá com a receita de um antibiótico. E ela ligou
porque ela percebeu, quando chegou na farmácia, que a dose dela e da filha eram exatamente as mesmas. E ela ligou falando, olha, eu não sei se eu posso ou não tomar esse medicamento na mesma dose, porque eu e a minha filha, ela pesa 12 quilos e eu peso 60 quilos. Será que essa dose... E aí, não, a dose não está certa. Uma das duas certamente está errada, e a gente fez a orientação para o ajuste de dose, quer dizer, a gente poderia ter uma superdosagem, uma dosagem insuficiente para uma das duas, e levar a uma complicação de uma doença que poderia ser mais facilmente tratada. Então, é bom quando aparecem demandas além do Covid, porque a gente vê e fica muito satisfeito enquanto médico em poder fazer essa atuação individual que tem reflexo populacional. Obrigado, Caio. Muito obrigado, Caio. Bom, nós estamos aqui já no horário de encerramento do nosso warm-up. Antes de encerrar, eu vou fazer uma última pergunta aqui para o Cordioli. Nós temos um número muito grande de participantes, não vamos conseguir responder a todas as questões, mas isso é bacana porque estimula também as pessoas a participarem dos próximos warm-ups, né? Nós temos warm-ups mensais até o mês de outubro, antes do Global Summit. O nosso próximo warm-up, ele vai ser no dia 17 de junho. Vai ser um warm-up internacional e que nós vamos fazer de forma conjunta com a International Society for Telemedicine and Health, e vamos ter participantes de diferentes países, trazendo também a sua experiência, visão, o que está acontecendo em seus países, para a gente também poder conhecer e discutir esses aspectos. Será um warm-up com tradução simultânea, então, por favor, já coloquem na sua agenda, 17 de junho, das 10h30 às 12 horas. Cordioli, a pergunta que surge é bem objetiva. Quem pode ficar sócio da Saúde Digital Brasil? Só mandar um e-mail para contato@saudedigitalbrasil.com.br. Tá? São empresas... Tem algum requisito? Requisitos? São empresas que tem que ser empresa privada, não pode ser empresa pública, é empresa privada, e que ou preste serviço de telemedicina, ou seja, facilitadora de tecnologia, por exemplo, a Nexodata, né? Easy Order, né? Nós já temos a Memed, está com a gente, né? Estou pensando nas empresas que são tecnologia pura, né? Então, são prestadores e empresas de tecnologia que transitam no ambiente de saúde digital, né? Para entregar a saúde digital. É isso. E para ser sócio, tem um contato, pode ser pessoal, pode me mandar e-mail, mandar o Jefferson, que vocês todo mundo conhece, pode fazer apresentação, WhatsApp, pode me escrever, me mandar e-mail, tá? O meu e-mail é fácil, presidência@saudedigitalbrasil.com.br ou contato@saudedigitalbrasil.com.br. Ótimo, muito bom. Eu acho que é importante isso, né? Nós congregarmos as empresas dentro dessa descrição que o Cordioli falou, para tornar mais forte uma associação que está aí para não só defender, mas também para ajudar no crescimento com qualidade das empresas que atuam nessas áreas de saúde digital, telemedicina e telesaúde. Mas antes de fazer os agradecimentos finais, eu vou passar a palavra para a Flávia Queiroz, que vai nos contar quem são os felizes vencedores do sorteio de inscrição do Global Summit Telemedicine Digital Health 2021. Vamos lá, eu vou compartilhar com todos que estão assistindo os ganhadores. Depois a gente entra em contato por e-mail. Quando abrir as inscrições, que será em julho, a partir do dia 1º de julho, abre as inscrições do Global Summit, e aí a gente envia o código de gratuidade para vocês se inscreverem, tá bom? Vamos lá. Aqui tá os ganhadores: Ricardo Matsuzaki, Helena B. Batista, Helder Valério, Mário Henrique Rabelo e Denise Mori Ribeiro. Esses são os ganhadores. A gente entra em contato mais para frente. Muito obrigada pela participação de todos. Até o próximo.
E ali embaixo está o nosso endereço do site do Global Summit, telemedicinesummit.com.br. Bom, ok, Flávia, pode fechar aí a tela. Eu quero aqui, de novo, agradecer a participação do Fábio Tiepolo, do Guilherme Weigert, do Caio Soares e do Eduardo Cordioli, que precisou sair correndo, não sei se para fazer um atendimento de telemedicina ou entrar no próximo evento, né? Mas foi muito bacana a presença de vocês, o que vocês trouxeram de conhecimentos, de visões. Eu acho que isso traz para todos que nos assistem, nós tivemos um público muito grande hoje, a partilha desse conhecimentos e experiências que são importantes para cada pessoa que tem interesse ou já está atuando nessas áreas. Eu agradeço também aqui a participação do meu amigo e colega Endrico, Antônio Carlos Endrico, e juntos estamos aí, né, Endrico, tentando contribuir, né, de alguma forma ou de outra, junto com a Associação Paulista de Medicina, junto com a Associação Médica Brasileira, para que também nossos médicos possam cada vez mais se envolver e participar desse crescimento da saúde digital e também serem protagonistas, né, no cuidado dos seus pacientes. Agradecer também aqui a presença da Flávia Queiroz e convidá-los, então, para o próximo Warm-Up, dia 17 de junho. Não esquecendo que, como a Flávia disse, a partir de 1º de julho estão abertas as inscrições para o Global Summit 2021. Um grande abraço a todos, bom almoço e até a próxima.